Fala galera, seja bem-vindo ao Ame Sua Casa Talk Show, onde a gente traz especialistas aqui para poder conversar sobre os mais diversos assuntos e para variar, você é sempre bem-vindo. Então pode chegar que a nossa casa é a sua casa. Fala galera, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Hamilton, CEO da Lovica. Gostaria de agradecer aqui o Sebrae Nova pelo convite. Trouxe alguns convidados para o talk show de hoje aqui para poder apresentar para vocês. Horácio Ibrahim, uma honra. Meu querido amigo, sócio, nosso CPO aqui da Lovica. Rodrigo Dart, tudo bom? Nosso líder da área de desenvolvimento. Thiago Gomes, nosso Head de Customer Success. Inclusive o chá está ótimo. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui sobre um primeiro tema que eu acho que permeia tudo aquilo que a gente faz aqui na Lovica, né? Que é relacionado à questão de tecnologia, usabilidade, né? Como é que as áreas elas estão interligadas nessa questão. Então se você puder começar a falar um pouquinho com relação à questão de produto, Horácio, depois a gente entra um pouquinho no tema de desenvolvimento e aí a gente permeia no final com o Thiago da parte de Customer Success. Bom, da perspectiva de produto, a gente sempre trabalha com 3 pilares e um deles é a usabilidade, né? É o negócio, a usabilidade e a engenharia. Então não existe produto digital sem pensar em usabilidade, esse é o princípio da coisa. Essa é a grande diferença das plataformas digitais das plataformas tradicionais. Eu sempre brinco que o modelo de plataforma sempre existiu, né? Tipo uma revenda, modelo de franquia é um modelo de plataforma, né? Então, é você o comprador, o que fornece a tecnologia, que é a Cacau Show, fornece como vender, aonde vender, etc. E o provedor, que é o cara que é o franqueado lá. Existem outros modelos, a Redditor e N, como o Lovica também é um. Então, assim, no caso de plataforma digital, a usabilidade é o ponto central, né? É um dos pontos centrais, são 3 temas centrais. Então isso é extremamente importante. Você tem que construir algo que o usuário consiga utilizar de forma... Como é que eu posso falar? Que seja fluido. Que seja fluido, seja uma alavanca. Uma alavanca. O cara ele tem que trabalhar ali de forma inconsciente, né? Ele não precisa ter que ficar procurando ou tentando achar locais secretos aonde você construiu algo e você sabe como funciona. Então tudo isso a gente parte para essa questão realmente de construir a 4 mãos, né? É a empresa e o usuário. Sim. Então aqui a gente constrói, faz os testes, né? Pede para os usuários fazerem os testes e aí vai aprimorando e aperfeiçoando nesse sentido. E a plataforma tem que ser intuitiva o suficiente, porque hoje você não faz mais documentação, né? É verdade. Então o usuário tem que entrar, ele tem que ter funcionalidades ou eventos que vão levando ele a conhecer o aplicativo aos poucos. Isso faz parte da usabilidade. A usabilidade não é só tela e visão também, são comportamentos, tipo um botão que funciona de uma coisa ou outra. Isso tudo tem a ver com a parte mais de design do que do próprio gerente de produto, mas como o gerente de produto entrega um todo, faz parte dele observar essa questão e tentar entregar a melhor experiência para o usuário final. E como é que a área de Customer Success ajuda produto nessas questões de desenvolvimento de produto? Legal. Sucesso e produto estão interligadas, né, o tempo todo. É importantíssimo porque a área de sucesso está direto com o cliente, então a gente consegue ver o comportamento do cliente e prever certos comportamentos. E a área de produto, ela é fundamental receber esses insumos da área de CS para que construa um produto que faça sentido, né? Porque um produto que faz sentido é um produto que tem tração no mercado, é um produto que as pessoas utilizam, né? Acho que o grande desafio da área de CS é fazer com que as pessoas utilizem, né? A área de CS dentro de plataforma, é que as pessoas utilizem a plataforma ali todos os dias. Isso é o grande desafio. E também é o grande desafio do cara de produto, construir um produto que as pessoas utilizem, né? Sim. Então a área de Customer Success, ela atua ali na linha de frente com o cliente, ela precisa ser muito sincronizada a área de produto. E a área de desenvolvimento, onde é que entra nessa história? Então, o que acontece? Para atender essa demanda toda, a gente procura o quê? Desenvolver um software que seja a mesma linguagem, tanto para o cliente quanto para a área de desenvolvimento mesmo, em todas as plataformas. Então a gente tem a mesma experiência, a gente busca a mesma experiência, o nível de experiência para o usuário
no aplicativo, ou na web, ou no iPhone, onde ele estiver utilizando. Nosso desafio é esse, manter uma coesão da linguagem com o nosso cliente. Ele sabe aquele tipo de botão, quando ele clica, vai se comportar de tal maneira, não importa onde ele está apertando, tipo, em qual plataforma, em qual canal ele está usando. Ele vai ter uma experiência que ele já pode prever qual vai ser o resultado dela. E como a gente tem várias tecnologias diferentes, nosso desafio é fazer isso confluir para o mesmo campo. Bacana, bacana. Então a gente vê como é que todas as áreas elas estão integradas nesse sentido, né? Eu costumo brincar que uma empresa, elas são várias engrenagens que se movimentam ao mesmo tempo. Se uma engrenagem trava, automaticamente afeta o processo como um todo. E agora, indo um pouco mais para o foco da questão de 5G, internet, enfim. Como é que vocês acham que isso também pode afetar a usabilidade do cliente final agora, no curto, médio e longo prazo? Para mim a questão um pouco aí de IoT, né, internet das coisas, o 5G vem facilitar isso, né? Eu acho que uma questão de velocidade, que é claro, depende da disponibilidade também para ter velocidade, mas assim, tendo a disponibilidade não se compara a forma de consumir, né? O conteúdo. Então, o conteúdo de uma plataforma que, por exemplo, tem um produto que ele vai expor, que tem um vídeo, antes dele fazer uma compra, que tem uma explicação, vai ser ótima essa experiência para o cara, né? Outra oportunidade que pode dar é a gente conectar ativos da residência, tipo uma luz, a TV, essas coisas, ao próprio serviço, alguma forma de você diagnosticar algum comportamento. Sei lá, um barulho, ou ela liga e desliga durante uma operação, então você sabe que a operação ligou, a operação desligou, então aí depois tem uma mente de falha, você pode começar a descobrir essas coisas. É algo novo, assim, tem muita gente já metendo a mão, claro, fazendo descobertas, mas vai existir essa curva, né, de adoção, e aí provavelmente a maioria dos aplicativos e e-commerce, essas coisas vão tirar proveito desse. Uma coisa a respeito desse tópico aí, a gente vai permitir que tenha mais real time. Sim. Nossas aplicações vão poder responder em tempo real de uma maneira muito mais barata, tipo, facilitando muito mais o acesso a uma maior gama de público. Sim. Porque o preço por unidade de informação cai. Então a gente vai atingir muito mais barato, muito mais gente. E aí você falou um negócio muito bacana, né? Que é a questão em tempo real, né, da realidade. E aí eu trago um gancho que é justamente a questão do metaverso, né? Que a proposta do metaverso é conseguir fazer com que as pessoas tenham uma imersão, literalmente, dentro desse mundo digital. E como é que vocês estão vendo isso hoje dentro do mercado, né? Já tá começando uma adoção, de certa forma, não tão rápida, né? Tá sendo, até que está sendo um pouco escalonada, enfim, mas precisa também de muitos aparelhos do usuário para poder se conectar nesse mundo, né? Então é uma via de mão dupla. Como é que vocês estão enxergando isso aí agora nos próximos períodos aí? Então, essa questão do metaverso ainda é uma incógnita em vários aspectos, né? Mas já é realidade em outros, né? O Facebook, que é para alguns o precursor disso, né? Porque tem a Meta, e não na realidade chegou um pouco atrasado em relação a outras empresas, principalmente que estão ligadas à blockchain, né? Ao mercado descentralizado. Então, o metaverso, o que me parece é que ele é uma tentativa de fazer com que o digital e o físico, que a gente cria uma dicotomia hoje, seja uma coisa só, né? Então, internet das coisas entra nisso, que o Horácio estava falando, porque é a possibilidade de conectar todas as coisas que você tem na tua casa de uma rede. Então, é a corrida por criar informação de tudo, né? E aí, quando ele fala de produto, né, acho que o grande desafio, Horácio, né, do gerente de produto, não sei se você concorda comigo, é você construir um produto para o futuro. Sim. Então, um produto que converse com todas essas outras tecnologias, né? Que ele se conecta à internet das coisas, que ele está presente no metaverso, né? Então, isso é um grande desafio da área de produto e de quem está criando negócios, né? Tanto a área de desenvolvimento, que cada hora surge aí uma nova tecnologia, tipo blockchain. Até hoje tem poucos desenvolvedores de blockchain, mas a gente entende que vão precisar se formar mais desenvolvedores de blockchain para que o próprio metaverso se desenvolva, né? Então,
a gente fazer predição sobre como isso vai afetar o nosso futuro é bem difícil. Mas é possível a gente criar alguns cenários, observar assim, cara, realmente está tendo impacto, a gente tem que abrir os olhos para essas tecnologias, a gente precisa capacitar nossos liderados nisso e nós precisamos nos capacitar cada vez mais nisso. O que eu acho que vai ser interessante para venda de metaverso, para a existência disso, no futuro mais próximo, assim, né? Vai ser propiciar os usuários, através do 5G, com a tecnologia mais rápida, mais difundida. Isso vai ficar mais fácil. Eles terem experiência daquilo que eles vão adquirir. Isso vai gerar uma sede neles, uma fome, para eles consumirem esses produtos e se integrarem a esses ambientes digitais, né? E é bem o que você falou, quebrando essa barreira de físico e virtual ali. Vai ficar aquela coisa meio mesclada, porque afinal sua batedeira vai estar conectada, sabe? E você faz um bolo, tipo, no metaverso e, sei lá, vai estar lá alguma coisa assim. Não duvido que alguém brinque disso eventualmente. Isso é muito legal porque hoje a gente acessa a internet e as empresas elas já conseguem fazer uma análise, de certa forma, do perfil do consumidor, né? Sim. Quando a gente fala de metaverso, a impressão que eu tenho é que a internet vai acessar a nossa casa também. Então eles agora não só vão entender e mapear o que a gente está fazendo no mundo digital, mas no nosso dia a dia, inclusive na nossa própria rotina. Uhum. Então você vai ter ali algumas inteligências, algumas questões que você vai conseguir, inclusive, mapear de forma melhor o perfil, inclusive, do público consumidor, né? O que esse cara realmente está precisando, o que ele quer no dia a dia dele. Isso. E trazer mais facilidade de acesso. A minha visão é que, no final de tudo isso, né, hoje, independente da profissão, independente do segmento, independente da área, todos temos uma coisa em comum, que é um recurso escasso que se chama tempo. E normalmente quando você apresenta uma solução ou você resolve uma dor, você está eliminando esse ponto de fricção que é o tempo, né? Você está transformando isso em algo mais fácil para o consumidor final. E eu acredito que essas tecnologias vêm justamente nesse sentido que a gente está falando, que é trabalhar em cima do tempo, né? Quem é que nunca falou assim, pô, eu queria que hoje, o dia de hoje tivesse algumas horas a mais para eu conseguir fazer tudo aquilo que eu preciso, né? Acho que a única coisa que a máquina não vai conseguir substituir é a questão da criatividade humana. Não, eu acho que até em relação ao futuro, Dash, numa questão, quando a gente liga a criatividade humana num sentido mais, algo mais emocional, em relação à arte, sabe? Essa produção, isso que o humano é capaz de fazer, né? É mais subjetivo, né? Expressar o que a sociedade naquele momento. Exatamente. A máquina ela faz com maestria coisas tangíveis. Quando a gente fala desse campo justamente do pensamento e do sentimento, eu acho um pouco mais... Se bem que já tem algumas inteligências artificiais que tentam se comportar como o pensamento humano, mas eu acho que está muito longe de ser a realidade. Eu estava fazendo um comentário hoje por conta do livro do Nick Bostrom, né? A gente comentou isso aqui. Ele estava comentando ali outra hora. Fala um pouquinho mais sobre esse livro para o pessoal poder entender. Não, é sobre os caminhos possíveis da criação de uma superinteligência, o que poderia acontecer com a sociedade, isso, se seria benéfico, ou se seria a última criação da humanidade, na verdade. Sim. E é só uma discussão aberta, não existe nada fechado a respeito disso. É algo bem filosófico, né? Acho que a gente está entrando numa nova fase da filosofia, né? Que é a filosofia do século XXI, né? Que o Nick Bostrom é esse precursor dessa coisa toda, que é observar esse contexto tecnológico do que a inteligência artificial está causando no mundo e o impacto que ela vai ter na nossa sociedade, né? Inclusive ele abre algumas coisas que eu acho super interessante quando ele traz aquele artigo que ele fala sobre e se nós estivermos vivendo numa simulação, né? Sim. Porque hoje nós somos capazes de criar... Matrix, né? Hoje nós somos capazes de criar várias simulações, né? A gente tem cada vez jogos mais realistas, né? E tem uma possibilidade no futuro a gente conseguir recriar através de uma simulação até os aspectos que aconteceram lá atrás, no início da humanidade, né? Pra gente ver como é que foi essa questão da evolução, né? Então existe um cálculo matemático por trás disso que possibilita que isso aconteça, mas tudo é muito especulativo, né? É bem complicado fazer essas predições. E até um pouco ruim também, você fica vivendo, é angustiante. Esse é o desafio, Esse é o desafio da gestão de produtos, sacou? Porque entre o futuro
né, que você está ali fazendo as descobertas, existe uma necessidade imediata do consumidor, do business como um todo, sacou? Então, às vezes, por exemplo, você tem que fazer alguns cortes para você poder raciocinar, mas você também não pode deixar de lado. Então, por exemplo, pensando sobre metaverso e NFT, é um presente para o nosso negócio, para o negócio de residências, com a questão do selo, você poder colocar a casa ali, o os serviços ou a casa à venda, etc., tokenizar aquela ideia, entendeu? Então, assim, tipo, é quase que um presente, sacou? Ainda tem uma certa distância, porque não existe uma competição prática para aquilo ainda, nem uma necessidade muito tangível ali do consumidor. Então, a gente vai aprendendo, tateando, descobrindo, mas tem que cortar. O gerente de produto ele tem que ir até um limite de anos. Apesar que a gente faz coisas aqui para 10 anos, assim, mas assim, já tem visão de decisão que a gente está pensando num outro público, numa outra camada. Tá indo para um modelo X, porque daqui a 5 anos eu vou ter um público específico de uma pesquisa nossa que vai bater nesse público. Mas eu já atendo esse público atual hoje também. Então essa é a doideira do gerente de produto, sacou? Não bloquear os caminhos para frente, né? Às vezes o cara fica realmente só. O cara tá vendo lá e aqui ao mesmo Até tempo. pegando esse gancho aqui, porque a gente já está chegando no final, o que vocês acham que vai ser o desafio aí para os empreendedores nos próximos anos, né? Levando em consideração que a gente está evoluindo de forma exponencial ano a ano. A gente está no mercado de tecnologia, a gente sabe que em 3 meses você às vezes fica defasado se você não der continuidade nos teus estudos, né? Se você não ficar sempre se aprimorando ali principalmente, né? O que vocês acham que seriam os maiores desafios dos empreendedores para os próximos anos? Eu acho que criar um modelo flexível, né? Um modelo que você consiga se flexibilizar conforme as evoluções do mercado. Porque eu observo e vejo as empresas mais conservadoras, as enterprises, elas têm muita dificuldade em mudar rapidamente, né? Porque elas têm uma estrutura muito grande e isso acaba sendo complicado. E as startups vêm arrebentando com tudo, né? Então acho que o grande desafio para esses empreendedores que já têm empresas muito grandes é construir modelos que você dê esse espaço para que empreendedores surjam ali dentro, para que você crie entre empreendedores, para que essas empresas não possam morrer, para não acontecer aquilo que aconteceu com a Nokia, né, que comprou lá a empresa de GPS e gastou bilhões de dólares na época, enquanto o Waze vinha por fora, criou um sistema de GPS para celular, onde ele tinha ali capilaridade para cada um que instalasse o aplicativo. Era um agente dele, né? E acabou tirando a Nokia da jogada, o que é uma coisa assim absurda, né? Você quebra um gigante. Então acho que esse é um grande desafio, né? Sim. Eu acho que a parte de fidelização do cliente, né? Até por conta dessas mudanças mesmo. Hoje você surgia fácil, a pessoa consegue vir um hype. E claro que envolve muito marketing, suor e lágrimas aí, mas vira um hype e muito rapidamente alguém toma. Alguém passa. Se você não tiver uma gestão mais embasada, mais segura para você manter no mercado, você pode achar que está arrasando e de repente ficou sem base nenhuma. E seus usuários foram para o concorrente, porque até por conta das leis de proteção hoje, tipo LGPD e tudo mais, você não pode fazer uma gestão agressiva dos dados. Sim. Então você tem que respeitar o seu consumidor e facilita que ele mude. O que é bom, na verdade, para o ecossistema. Mas aí o empreendedor tem que ficar preocupado com isso. Tem que ficar fiel à tese dele e crescer de uma maneira sustentável internamente. Legal. Genial. Eu quero até perguntar por Horácio, porque ele já vai falar mesmo, como você ser fiel à sua tese e não ter viés? Que é uma coisa de gente produto. Cara, eu achei... Essa é boa. Eu achei muito bom. Viés, é impossível você tirar todo o viés, né? Você como sempre vai ter algum viés de alguma coisa, você tem que se treinar para tentar evitar saber que ele está ali na decisão, né? Mas o que eu acho é o seguinte, assim, o desafio, eu acho é massa porque o desafio é contratar gerente de produtos. Porque o desafio da mudança rápida se você tem uma visão que a gente tem de pensar produto como plataforma, a gente sai dessa situação
de prisão, porque quando a gente pensa como plataforma, a gente está criando para ter staff on demand, a gente está criando para ter gente de fora fazendo. A gente até escrevi sobre isso recentemente, assim, é como se você quer ter uma empresa tradicional, quer tornar a plataforma, pega um setor, sei lá, o CS, e pensa nele, pô, se meus CS foram de fora, externo, mas tu não precisa virar agora, tu faz dentro, ou seja, tu tem que ter um ferramental para que esse cara trabalhe, sei lá, remoto, Sim. sacou? Pô, agora funciona remoto, agora funciona híbrido. Não, agora funciona outra pessoa que não é da minha equipe. Agora eu tenho um playbook. Não, agora eu terceirizo e agora eu virei uma empresa de plataforma de CS. Sacou? Ou dentro do meu próprio business. Que é o caso da Amazon, né? Que tem a AWS, tem o Prime, tem o A Ambev Kindle, fazendo etc. isso, né? A Ambev com o Zdelivery, etc. E sobre perder cliente também ainda está na própria disciplina de produto, que é uma coisa antiga que está na administração também, porque a disciplina de produto vem da gestão da administração clássica também, que é assim, a questão do custo de mudança, sacou? Quando você consegue implementar funcionalidade que na percepção do cara o custo de mudança é alto, sacou? Tipo assim, cara, para que eu vou sair daqui que me dá isso, lembra do motoboy, Sim, sacou? sim. Tipo assim, não é só financeiro, sacou? É várias alavancas que tem ali naquele sistema. Então o cara acaba ficando, é um ecossistema mesmo. Então o cara acaba ficando. Mas as duas colocações de vocês é pertinente, tem tudo a ver. E tem tudo a ver com a própria gestão do produto, saca? Você está sempre criando coisas. Então você nunca está pensando necessariamente por agora. Você está pensando no cara que não vai sair no futuro. O cara que entrou, o cara que não vai sair. E no modelo, que a gente tem um modelo central, que é o Core, onde tudo se conecta e você vai criando outros negócios dentro do teu negócio. Que é o que o Steve Jobs, se não me engano, o Steve Jobs que falava isso, né? Que o teu negócio tem que canibalizar, ele tem que comer o teu, sacou? Tipo, você tem que ser desafiado pelo teu próprio negócio. E ele tem que matar, porque Você senão cria outro cara vai te matar. nada do produto, né? Se não for tu, vai ser outra pessoa. você mesmo. Isso. Cara, excelente, fantástico. Galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí você que está assistindo a gente até agora. Queria deixar um grande abraço para vocês e mais uma vez agradecer o Sebrae Nova aí pela oportunidade, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau. Aí, tá vendo, velho? Vocês são velho. Pariu, velho. Esse cara aí, velho.